Definição de cotagem é a representação gráfica no desenho das características do elemento através de linhas, símbolos, notas e valor numérico em uma unidade de medida. A cotagem funcional é essencial para a função do objeto ou local. A cotagem não funcional não é essencial para o funcionamento do objeto e devem ser localizadas de maneira mais conveniente para a produção da peça. Já a cotagem auxiliar é dada somente para informação e não influi nas operações de produção ou de inspeção. O elemento. Uma das partes características do objeto, tal como a superfície plana, superfície cilíndrica, ressaltos, ranhuras, contorno, isso compõe o elemento. O produto acabado é o projeto completamente pronto para montagem. Aplicação. A cotagem necessária para descrever uma peça ou componente clara e completamente deve ser representada no desenho e aparecer somente uma vez. Nenhum elemento do objeto ou produto acabado deve ser definido por mais de uma cota. Algumas exceções. Não especificar os processos de fabricação ou os métodos de inspeção, exceto quando forem indispensáveis para assegurar o bom funcionamento ou intercambiabilidade. Método de execução. Linhas auxiliares e de cota são desenhadas como linhas estreitas contínuas. A linha auxiliar deve ser prolongada ligeiramente, além da respectiva linha de cota. As linhas auxiliares e as cotas, sempre que possível, não devem cruzar com outras linhas, porém, se isso ocorrer, as linhas devem ser interrompidas no ponto de cruzamento. A linha de cota não deve ser interrompida, mesmo que o elemento seja. Existem dois métodos de cotagem, mas somente um dele deve ser utilizado no mesmo desenho. Método 1. As cotas devem ser lidas da base da folha de papel, mantendo a legenda no canto inferior direito. Método 2. As linhas de cotas devem ser interrompidas, preferivelmente no meio, para inscrição da cota. A disposição da cota no desenho deve indicar claramente a finalidade do uso, geralmente resultado da combinação de várias finalidades. Eu tenho a cotagem em cadeia, que deve ser utilizada somente quando possível o acúmulo de tolerâncias não comprometer a necessidade funcional das partes. Cotagem por elemento de referência. Esse método de cotagem é usado onde o número de cotas da mesma direção se relacionar a um elemento de referência. Cotagem por coordenadas. Pode ser mais prático reduzir-se à tabela. Cotagem combinada. São cotagens simples. Cotagem aditiva e cotagem por elemento comum podem ser combinadas no desenho. A linha de cota do raio deve ser quebrada ou interrompida conforme a necessidade de localizar ou não o centro do arco. O espaçamento angular de furos e outros elementos pode ser cotado, e o espaçamento circular pode ser cotado indiretamente, dando o número de elementos. Elementos repetidos. Se for possível, definir a quantidade de elementos do mesmo tamanho e, assim, evitar repetir a mesma cota, eles podem ser cotados.